Gente, agora 10 horas e 46 minutos. Olha, as prefeituras aqui do Rio Grande do Norte estão passando, por dificuldades nas finanças por conta da queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Vocês sabem disso, a gente vem comentando isso durante muitas semanas e nessa semana especialmente trazendo prefeitos, sim, das cidades aqui do nosso Rio Grande do Norte, para que a gente possa entender a situação de cada uma, o que é que está acontecendo, o que é que tudo isso está interferindo, na movimentação da cidade. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte já chegou a emitir uma nota em protesto, a essa redução e disse que a situação dos municípios potiguares, em sua maioria, passa a ser gravíssima. E hoje, gente, a gente vai conversar com o Reno Marinho, que é prefeito de São Rafael. Prefeito, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa. Como eu disse, a gente vem trazendo ali a situação de algumas cidades aqui do nosso Rio Grande do Norte e, claro, queremos saber também como é que está a situação de São Rafael com tudo isso que está acontecendo, principalmente com relação ao Fundo de Participação dos Municípios. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia a você, bom dia, Edivan, a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan News Natal. E fico feliz em poder participar aqui e conversar um pouquinho sobre a realidade, E já indo direto ao ponto, qual é a realidade da sua cidade? Nossa cidade, não diferente da grande maioria das cidades do estado do Rio Grande do Norte, das cidades do país, sobrevive basicamente do FPM e do ICMS. São as duas únicas receitas que nós temos. Algumas outras pessoas perguntam, existe algum outro tipo de receita? Na verdade, as receitas próprias, como ISS, como IPTU, por exemplo, elas carecem de realmente pingar na conta, podemos dizer assim, porque a inadimplência é muito grande. Nós somos de município, podemos dizer assim, muito humildes. Sem uma fonte, São Rafael, por exemplo, não tem receita de petróleo, que seriam royalties, receitas de eólica, que seria o ISS, e posteriormente o ICMS, ou de energia solar. Então, a situação ela é muito difícil. Há muito tempo, os municípios já vêm operando no vermelho. Eu costumo dizer, Edivan, nas nossas entrevistas, por onde eu passo, que cada prefeito do município estilo São Rafael, que não tem uma receita própria forte, ele tem 10 garrafas e apenas 6 tampas. Então ele, num mês, tampa uma garrafa, no outro mês destampa e tampa outra e assim vai. Tentando ser didático para que a população e as pessoas entendam a dificuldade que a gente passa. É aquela história, o cobertor, se você puxar para cima, você cobra a cabeça e descobre os pés. Se você puxar para os pés, você descobre a cabeça. Quando a FEMURNE diz que a situação das prefeituras é gravíssima, isso trocando em miúdos, trocando nos trabalhos ou nas atribuições dos municípios em suas cidades, representa o quê? Gravíssimo eu posso dizer que compromete os serviços básicos. Saúde, porque na hora que nós não temos recursos para fazer os pagamentos de médicos plantonistas, de enfermeiros plantonistas, da nossa folha de pagamento do serviço público, do próprio servidor público, isso já é, por si só, uma grande... cria um grande alarme, cria uma grande preocupação. Da mesma maneira, transporte escolar, por exemplo, para manter, levar os alunos da zona rural, até mesmo da zona urbana, para as escolas, isso também fica comprometido, porque nós precisamos de recurso próprio, e recurso próprio, quando eu digo, são recursos não vinculados a programas federais. Nós recebemos uma ajuda mínima, por exemplo, para transporte escolar, e uma ajuda mínima para a saúde. Só que, por exemplo, Edivan, nós recebemos algo em torno de 130 mil mês para custeio da saúde do nosso município. Só a folha de pagamento é 120 mil. Toda a despesa que eu tenho no hospital próprio do nosso município, nós temos porta aberta de urgência e emergência, a gente tem lá em São Rafael algo em torno de um custo mensal, com plantonistas terceirizados, médicos terceirizados, com plantonistas também da área de enfermagem, de algo em torno de 350 mil reais. Ximaria, é um buraco. Fora a folha do serviço público que gira em torno de 120. Então é uma conta que não fecha. E se os municípios têm a cada ano, e agora ainda mais frequente, a cada mês uma queda de recursos no FPM, eu não consigo bancar. Corre o risco de atrasar a folha de pagamento, não ter condições de não pagar a folha de pagamento dos servidores? Corre o risco. Ontem mesmo eu estava mantendo contato com alguns prefeitos da região e os prefeitos já preocupados em relação ao atraso da folha de funcionalismo público, e leia-se o seguinte: folha do funcionalismo efetivo, que todos os prefeitos dão mais prioridade ainda aos efetivos. Lógico, concurso público, plano de cargos e salários,
E muitos deles, o que é que vão fazer a partir de agora? Vão cortar nos cargos comissionados, para tentar ter um reflexo, né, uma diminuição dessas despesas e garantir o pagamento dessas folhas do funcionalismo efetivo. Então, está muito preocupante. Como o efetivo não pode ser cortado, né? Sim. Então começa a penalizar as pessoas que são cargos comissionados. Começa a ter um certo desemprego no interior por conta disso, né? Porque é o que sustenta muitas pessoas nos municípios. E não só isso, Edivan. Vou dizer a realidade de São Rafael. São Rafael só temos no quadro permanente pessoal, leia-se concursado, 4 agentes administrativos. Desses 4 agentes administrativos, 2 estão cedidos à Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Só temos 2 no nosso quadro. Então os cargos comissionados, eles servem muitas vezes para movimentar a parte administrativa da máquina. Enquanto os servidores efetivos, eles são servidores que já têm suas funções específicas na área da saúde, na área da educação, como os professores. E isso tem criado um grande problema, porque na hora que a gente vem e corta os cargos comissionados, a gente para praticamente a parte administrativa, consequentemente refletindo nas outras áreas. Mas, prefeito Reno, o governo federal não anunciou uma parcela extra do FPM? Isso abranda um pouquinho? É uma parcela extra? Não é uma parcela extra. Então, Primeiro... Então o governo federal está mentindo. Vamos lá. Eu não usaria essa palavra, né? Tá Vou tentar explicar. Maquiando, enfim, está fazendo alguma coisa que não é verdade. Na verdade, isso minimiza, porém não resolve o problema. Eu estava hoje pela manhã assistindo um áudio de Aldo Rebelo, assistindo um vídeo, aliás, de Aldo Rebelo. Que foi do PCdoB, que foi do PCdoB, foi ministro de Lula, foi presidente de defesa da Câmara e tal, enfim. E, independente da posição atual dele hoje, muito crítico ao governo, mas o que eu procuro extrair é algo positivo do discurso dele. E o que é que eu percebo? O problema no Brasil, em relação a essa questão do municipalismo, né, ela é estrutural. Ela é antiga. Ela não é de hoje. Tá? O bolo da receita tributária, injustamente, só é dividido 22,5% com os municípios. Você bem sabe disso. As maiores receitas, e nessa receita está apenas o imposto de renda, pessoa física e jurídica, e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O outro bolo, IOF, Imposto sobre Exportação, sobre Importação, contribuições sobre lucro líquido, também, que é uma arrecadação muito grande do governo federal, ele não divide com os municípios. Então, o que é que está acontecendo? O governo federal precisa entender o seguinte, que o problema é estrutural. Essa notícia que foi dada ontem, da recomposição do FPM para o ano de 2023, como eu disse, ela ameniza. Só que eu quero fazer aqui uma reflexão. Nós temos hoje, se for comparar o FPM de 2023 e deixar ele amarrado ao de 2022, nenhum município vai receber menos do que 2022. Beleza. Porém, não está se levando em consideração outras variantes, que são as despesas. Por exemplo, foi dado 14,98% de atualização do piso do magistério. Os municípios tiveram que pagar. Foi dado 8,5% de salário mínimo, de atualização do salário mínimo, os municípios também tiveram que dar. Se você for considerar a inflação também, então as despesas estão acima do crescimento do FPM. Isso. Então, você tem um FPM do ano passado com despesas no mínimo 15% a mais para esse ano de 2023. Como é que fecha a conta? Não fecha. Não fecha. Então, vou voltar ao problema... Por que o governo está contando isso como uma cota extra, como uma parcela extra, sem ser extra? Primeiro que não existe cota extra. Isso já estava acordado. Isso, porque existe tudo é FPM. Tudo é Fundo de Participação do município. Em julho, nós temos 1%, que dizem que é extra, mas não é extra. É um incremento do FPM. Aquilo é constitucional. Não adianta dizer que é extra, que fica parecendo que os prefeitos vão receber a mais e não é. E nesse ano, agora, de 2023, com um agravante. Pra você ter uma ideia. Nós recebemos agora, no dia 10, 0,25%. Foi aprovada uma PEC, então ela está sendo paga escalonada. Em 2022 foi pago 0,25%, 2023 0,25%, o próximo ano aumenta para 0,5%. E esse ano nós recebemos igual ao que recebemos 0,25% no ano passado. Ou seja, não cresceu nada de FPM. E ainda, além da queda, o COICE. Tivemos uma queda no repasse do dia 10 de 158 mil. Então, é um problema engolindo o outro.
Né? Aliás, se somando ao outro, engolindo o nosso FPM. Isso é causado por um desequilíbrio fiscal, a política tributária do governo não tá acertando, não entrou no trilho ainda? Pois bem, e aí nós vamos ao que eu estava falando, na questão estrutural. Precisa se reavaliar o Pacto Federativo. Inclusive, nós estamos defendendo duas PECs que eu vou falar daqui a pouco no Congresso Nacional, que é o incremento da receita mensal dos municípios, aumentando realmente a alíquota do FPM. É que era para 1,5%? 1,5% mensalmente, porque se nós tivermos essa solução, o problema ele minimiza a ponto de quase se resolver. E a outra, já antecipando também, é a PEC que reduz, aliás, é o PLP, um projeto de lei, que reduz a alíquota dos municípios pagarem a Previdência de 22% para 8%. Edvan, quem paga 22% são pessoas jurídicas, privadas. Quem devem pagar? O município não é empresa. Município é um ente público. O município faz parte da federação. E termina entrando numa insolvência maior do mundo, porque o município não tem condições de... Exatamente, porque além de eu pagar o valor do salário bruto, podemos dizer assim, eu ainda pago 22% sobre a folha. E aí eu volto para a questão, o que é que está acontecendo com o Brasil? Eu acredito, e aí eu quero aqui me despir de ideologia. Por favor, quem estiver me ouvindo, entenda que aqui está falando um prefeito de um município 06 com 7.700 habitantes, que está passando por uma dificuldade gigantesca. Está falando aqui um prefeito que é presidente da ANCEVAL, que é a Associação dos Municípios da Região Central e Vale do Açu, que escuta diariamente as lamúrias e as dificuldades dos prefeitos e prefeitas da região Central e Vale do Açu, e que vive o municipalismo diariamente. O que falta, na verdade, o modelo de governo, eu não acho acertado. Porque é um governo que centraliza muito os recursos em Brasília, além de centralizar muito. Tem uma política econômica que insatisfaz o mercado fica insatisfeito, consequentemente, existe fuga de capital. Existindo fuga de capital, as empresas elas vão deixar de operar na sua máxima capacidade. Consequentemente, diminuindo a sua operação, deixam de recolher mais imposto de renda. Consequentemente, o imposto de renda menor arrecadação, menor compartilhamento com os municípios. Bate lá no município, lá na base. Eu não sei o que é que está acontecendo, e até sei, né, mas eu ainda estou terminando de tentar compreender, porque nós estamos já no final, na metade do 9º mês de mandato de gestão, e a política econômica ainda não encaixou. Então, isso, consequentemente... Gera uma insegurança jurídica muito grande. Gera uma insegurança jurídica, como eu disse, os investimentos... E essa pirâmide federativa não muda, né? Se tiver aí 1,5% do FPM, realmente dá para se compreender que o governo está realmente tentando melhorar a situação dos municípios. Mas se a reforma tributária for para lá e para cá e continuar no mesmo formato, os municípios vão ficar penalizados por muito tempo. E interrompendo, mas tem mais um problema que você acabou de falar. A reforma tributária, ela causa uma grande preocupação, porque hoje nós vivemos uma incógnita. Porque foi criado um comitê interfederativo que fica acima do governo, dos municípios, estados e federação, né? E esse comitê ele pode instituir novos impostos, como também pode reduzir outros impostos. E fazer a distribuição. Como é que a gente vai ficar nessa situação? De pior para pior. Então, assim, eu me preocupo bastante porque é uma incógnita. Nesse anúncio que foi dito, você disse, é mentira o que foi dito pelo governo federal? Não é mentira. Vai ser feita algumas ações para tentar minimizar os efeitos. Essa antecipação e aí também é uma preocupação que é interessante a gente levar em consideração. Essa preocupação, essa história de antecipar 10 bilhões do acordo de reposição, de compensação do ICMS com os estados, primeira coisa que as pessoas precisam entender, desses 10 bilhões, o estado do Rio Grande do Norte só vai ter acesso a 277 milhões. Desses 277 milhões, só vai para os municípios 25%, em torno de 89 milhões. Vai dar 50 mil para cada um. Eu já fiz o cálculo lá para São Rafael, dá menos de 100 mil reais. Você conhece aquele ditadozinho do interior, que você, do programa do Valeu Boi, isso é manteiga em venta de cachorro. Não dá para nada. Só de uma lambida vai embora. Exatamente. Essa parcela que estão dizendo que é extra, que não é extra, que é recomposição do FPM, que foi anunciado ontem também, isso vai dar para o município 06 como São Rafael, no máximo, 200 mil reais.
As emendas parlamentares ajudaria? Outro grande problema, começaram a ser pagas, mas já foram interrompidas novamente. Porque as emendas parlamentares, os prefeitos estão acostumados, e eu digo assim, acostumado no sentido de fazer suas programações financeiras, né, e orçamentárias, a recebê-las até o final de julho. Nós estamos no meio de setembro, foram pagas, eu acho que menos de 50% dessas emendas. Principalmente na área da saúde. Você está falando das federais? Federais. E as estaduais? As estaduais. As estaduais, normalmente elas são pagas próximo do final do ano. Só que isso causa uma grande preocupação também, porque nós conhecemos a realidade, nós fazemos parte de um comitê de discussão, como eu também sou vice-presidente da FEMURN, nós fazemos parte de um comitê de discussão com o governo sobre essas questões financeiras. Sim. E nós tivemos conhecimento que recentemente o secretário Cadu deu uma notícia preocupante de que pode ser que em outubro já não haja recursos para pagar a folha no prazo, só seja paga no dia 10 de outubro e não no prazo legal que está sendo definido, que é definido pela legislação. Então isso também nos causa preocupação. Se não está tendo recurso para honrar a folha, imagine para emenda. Então nós somos... Já vem atrasando, né? Os deputados estão gritando aí para que ela possa atualizar, pagar as emendas, mas a situação realmente financeira do Estado, como vem sendo anunciada, aí a gente vê aí cada dia atrasos e mais atrasos, reivindicações e mais reivindicações de categoria, médicos também com atraso desde março, enfim, é realmente um problema que deságua no município e nas costas dos prefeitos. O problema é crônico, é antigo. Você foi vereador, você sabe que desde lá de trás, há 20 anos atrás, já se falava sobre revisão do Pacto Federativo. E a cada dia que se passa, está ficando mais difícil gerir. O Estado do Rio Grande do Norte é prova viva. Nós tivemos o último governante que atrasava folhas em virtude da dificuldade de arrecadação. Nós estamos vendo o atual governo já possibilitar essa situação de não pagar a folha na data em virtude disso. O problema é estrutural, tem que ser revisto. O Congresso precisa entender que não há que se jogar com interesses políticos em relação a isso, porque quem está pagando aqui na ponta é a população. Aí algumas pessoas muito apaixonadas dizem assim, mas o governo federal tem um olhar social. Não adianta você ter um olhar social, colocar comida na mesa das pessoas, mas você prejudicar os municípios e faltar saúde, faltar educação, faltar outras ações que só os próprios municípios podem promover para suas populações. Rendo, e agora? Vocês têm uma movimentação, tem reunião com a bancada federal, tem movimentações em Brasília. Seria o momento realmente dos prefeitos baterem mesmo a mesa e fazerem um grande movimento nacional para que isso não se protele mais ainda do que já foi protelado, porque realmente vocês estão sofrendo na pele e isso reflete duramente nos serviços essenciais que a população precisa. Qual é a movimentação que a FEMURN, a Confederação Nacional dos Municípios, tenta fazer para ser ouvido no governo federal? Pois bem, Edivan, eu gostaria de trazer uma notícia que inclusive eu tomei conhecimento agora pela manhã. Sim. Vinha no carro, olhando algumas matérias e algumas notícias no grupo da FEMURN. Hoje, dia 13 de setembro de 2023, 200 prefeituras do estado do Goiás estão fechando suas portas. Eita! Em homenagem ao Dia Estadual da Autonomia Financeira dos Municípios. Lá eles têm um dia estadual. Isso está acontecendo num momento muito, muito propício, né? Então, hoje, 200 prefeituras em Goiás, que é um estado forte, agronegócio forte. Inclusive, eu defendo muito que o governo federal precisa restabelecer o diálogo com o agronegócio, porque eu acredito que é o ramo econômico que mais pode dar resultado rápido de arrecadação para o país. E quem está segurando o PIB do Brasil, né? Exatamente. E aí, nos dias, nós estamos articulando, através da FEMURN, uma reunião com a nossa bancada federal. Provavelmente pode acontecer na próxima segunda-feira. Nós estamos nessa correria tentando organizar. Mas já está marcado em Brasília, dias 3 e 4 de outubro, uma mobilização municipalista para que nós venhamos a pressionar o Congresso Nacional para aprovar tanto a PEC do 1,5%, aumento de 1,5%
mensal, né, do FPM para os municípios, como também a redução da alíquota de 22% para 8%, tendo em vista que o município não é empresa. O município não é pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público, faz parte da organização administrativa do país e precisa ser reconhecido dessa forma. Muito bem. A gente continua Mandar aqui um abraço pro povo de São Rafael, uma cidade bonita, né? Fiz uma matéria lá muito bacana, quando as águas baixaram um pouquinho e que a cruz da igreja começou. É uma cidade que foi inundada aí pelas águas do rio Açu. Rio Açu Piranhas, também conhecida como Atlanta do Sertão. Em 1983 foi inaugurada a Nova São Rafael, em virtude do projeto Baixo Açu, que acabou apenas beneficiando os municípios, como diz o Mato, da parede da barragem para frente, da parede da barragem para trás, como São Rafael não foi beneficiado em nada, não teve nenhum benefício. Ao contrário, tivemos grandes problemas. Mas hoje é um município que ainda permanece de pé, forte, porque tem um povo corajoso. E eu acredito que, muito piamente, que São Rafael ela pode se aproveitar ainda disso tudo para poder se desenvolver. Nós temos feito um trabalho muito forte. Mas, infelizmente, o município ainda sobrevive especificamente a esses repasses constitucionais, né? A gente planta semente. E a semente que você planta num dia, você não colhe no outro, né? Existe um caminho a ser percorrido. Né? Não é fácil ser prefeito numa condição dessa, né? Pois a luta tem sido hercúlea para realmente realizar as mínimas ações em prol da população. E mandar esse abraço para toda a população de São Rafael, né, que deu a oportunidade. Doutora Magna Letícia de São Rafael, Magna, Pio Marinheiro, Pio Marinheiro. Grande abraço, Pio. Pio Marinheiro, vereador Peixoto aqui do São Rafael. Eu acho que o advogado Tertuliano Pinheiro. TP tem raízes lá em São Rafael também. Alessandra, que é a nossa assessora do deputado Benes Leocádio. Alexandra, minha amiga de infância, gente muito fina. Conheço demais. Só gente boa lá em São Rafael. A terra é boa. Apesar de passar por essa dificuldade. Pois apesar das dificuldades, né? E, enfim, a gente espera que o senhor prefeito possa realmente colher, né? Não só o senhor, mas todo mundo que está aqui nessa luta aí contra esses repasses que infelizmente não estão acontecendo e que acaba preocupando todo mundo, não só a população das cidades em si, mas ao Rio Grande do Norte como um todo. Quero agradecê-lo. Muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos. Bom, agradecer a oportunidade de poder conversar sobre a pauta municipalista. Porque muitas vezes, Edvan, nós somos mal interpretados. Os prefeitos querem mais. Não, nós queremos o justo. Porque na hora que os municípios recebem recursos suficientes, todo esse recurso ele é revertido em serviço à população, né? Quem conhece as dores, quem conhece as dificuldades, quem conhece a forma de trazer o bem-estar para a população são os prefeitos que estão diretamente ligados a ela. Pois é, vamos esperar que o governo federal atenda, né, as reivindicações, que Lula chegue aí ao Brasil. Que volte. Que volte para o Brasil, né? Para os prefeitos também ir à Índia ou Cuba para fazer esse encontro lá com o presidente Lula. Não, mas ele chega no Brasil e espero que ele desista de comprar esse avião de 300 milhões de reais. 800, não? 800? Era 800. Não, é 80 milhões de dólares. De dólares. Correspondente a 300 milhões de reais. Ele está cortando aí quase 300 milhões de verbas e recursos voltados para o combate à criminalidade e à violência, né? Pega esse dinheiro do avião, Lula, e bota para combater a criminalidade, que tem muito mais futuro para os brasileiros. Está precisando, né? Muito obrigada, prefeito. Obrigado, prefeito. Felicidade, sucesso, boa sorte lá nas reivindicações. Olha, 11h09. Antes da gente ir para